Deus abençoe a sua vida, é um prazer poder estar aqui compartilhando com você algo que vem direto de Deus para o seu coração. Espero que essa mensagem contribua com o seu crescimento, contribua com o seu avanço, principalmente espiritual, tá? Porque o assunto de hoje é como se animar diante de desafios, diante de lutas que parecem às vezes impossíveis de serem vencidas, né? E eu vou na Bíblia, porque aqui a gente está falando de algo superior à opinião de um homem. O que aqui estamos falando é o que já está registrado há milhares de anos e é o que vem direto de Deus para você. A passagem de hoje que eu queria compartilhar com você está em 1 Samuel capítulo 30. Conta a história de Davi, o grande rei Davi, que quando ele volta de uma batalha, ele encontra a sua cidade saqueada, sequestrado. Levaram tudo. Levaram as mulheres, as crianças, levaram os bens, levaram tudo. Quando Davi e os seus soldados viram aquilo, eu imagino o desespero, né? De você voltar para casa depois de um dia de trabalho, encontrar sua casa destruída, roubada, saqueada. Levaram tudo, levaram os seus filhos, levaram os seus pais já de idade, levaram o cachorro, levaram a comida, levaram o dinheiro, levaram tudo. E a gente está falando aqui de Davi e o seu exército, homens acostumados à guerra. Quando eles viram aquilo, está escrito aqui que eles choraram até não terem mais forças. Choraram. O desespero foi terrível. Eu imagino, eu entendo, eu fico imaginando a dor dele em ver aquilo. Principalmente para quem já perdeu algo e sabe o que é essa dor. Realmente é uma dor difícil até de explicar com palavras. Só que esse choro, ele não pode durar a sua vida toda, sabe? Esse choro tem que ter um prazo de validade. Ok, eu chorei, é um momento difícil, é uma dor, não tem problema nenhum chorar, não é uma demonstração de fraqueza. Pelo contrário, você está demonstrando ali o quão ser humano você é, só que com prazo de validade. Então, o que Davi fez depois de chorar, aqui está o segredo dessa passagem. Depois de chorar até não ter mais forças, está escrito aqui que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O que é se reanimar em Deus? Preste atenção aqui, amigo, amiga. Se reanimar em Deus, ele viu que a situação que ele estava vivendo, homem nenhum poderia ajudá-lo. Então ele foi a Deus. Guarde essa palavra no teu coração, que isso pode te salvar hoje e em momentos difíceis. O que é ir a Deus? Eu explico para você. Ir a Deus tem a ver com você orar. Você quando dobra os joelhos e fala com Deus, você está indo a Deus. Você está indo àquele que pode resolver o problema. Essa é uma maneira de ir a Deus. Você tem outras maneiras de ir a Deus. Por exemplo, você está aqui assistindo uma mensagem que não é uma ideia do Luciano, um pensamento que surgiu na minha mente do nada. Eu estou te falando do que está na Bíblia. Então você está indo a Deus também, porque a Bíblia nada mais é do que a vontade de Deus para o homem. Então eu vou a Deus também quando eu me sujeito a ouvir uma mensagem da fé. Eu posso ir a Deus quando eu vou a uma igreja. Eu posso ir a Deus quando eu ouço alguém que me aproxima dele. Eu posso ir a Deus quando eu faço um jejum. Eu posso ir a Deus quando eu abro a Bíblia para ler. Eu posso ir a Deus quando eu pego um livro que ali fala de espiritualidade e eu leio aquele livro ali e aquilo me aproxima de Deus. Amigo, amiga, não tem outra maneira de você vencer os seus desafios a não ser que você vá a Deus.
E eu sei que tem gente, por não conhecer essa maneira de vencer os seus desafios, ela tenta vencer as suas lutas de todo jeito, com a força do braço. A força do braço, ela é importante, mas ela tem um limite. A força de Deus não. A força de Deus é ilimitada. Então, como é que eu faço para vencer esse desafio que eu estou passando, esse momento que eu estou enfrentando, essa luta que eu estou atravessando? Vá a Deus. Faça o que Davi fez, ele se reanimou. E aí sabe o que aconteceu? Ele teve forças, ele teve disposição para ir em busca daquilo que haviam lhe roubado. E se depois você ler a passagem toda de 1 Samuel 30, termina dizendo que Davi voltou resgatando tudo, até o que era dos inimigos, ele tomou posse. Ou seja, qual o segredo desse resgate, dessa resposta que ele teve? O se reanimar em Deus. Ele poderia estar ali chorando, se lamentando, culpando a Deus, perguntando a Deus por quê, né? Troca essa palavra, por quê? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que eu estou passando por isso? Passe a mudar esse porquê, mas sim o que. O que Deus quer falar comigo através dessa luta, desse momento difícil, dessa batalha que eu estou enfrentando? O que eu não aprendi que eu preciso aprender? O que eu não sei que eu preciso saber? Quais as respostas que eu preciso ter devido a todas essas lutas que eu tenho vivido? Isso vai trazer paz ao teu coração e vai fazer com que os seus olhos se abram e você consiga enxergar que essa batalha, essa luta, na verdade está sendo uma bênção na tua vida. Calma que eu explico isso, calma que eu explico. Por que está sendo uma bênção? Está te aproximando de Deus. É uma luta, mas você vai lá e ora, nem que seja aquela oração que você faz só olhando para o céu e dizendo: Deus, me ajuda, me responde. Me diz o que eu preciso aprender com essa batalha, o que eu preciso aprender com essa luta que eu estou passando, com essa dificuldade que eu estou enfrentando, o que eu não aprendi que eu preciso aprender. Se você começar a entender dessa maneira, você vai perceber que de cada luta que você já viveu no passado, você saiu mais forte, você saiu mais experiente, você saiu mais decidido. E sabe, o gostinho da vitória é muito bom. O gostinho da superação é muito bom. Quando você supera um desafio que não precisa ser uma coisa... Pode ser que seja uma grande batalha, mas pode ser das pequenas batalhas. Eu me desafiei uns dias desses atrás, num propósito que eu fiz com Deus, eu me desafiei a fazer um jejum de 24 horas. Eu não tenho muito costume de ficar muito tempo sem comer, sem me alimentar, mas foi algo que eu fiz entre eu e Deus, sabe? E para mim foi um grande desafio. Eu pensei, quando fui fazer esse jejum, uma resposta que eu estou buscando de Deus, e eu pensei assim: será que eu consigo ficar esse tempo todo sem comer, gente? É muito tempo. Eu digo, tem gente que já está acostumada, né? Não é costume meu fazer isso. Mas eu fui. E na verdade eu não fiz 24, fiz 25 horas. E quando terminei, compartilhei com minha esposa e falei: puxa, esse jejum foi a melhor coisa que eu fiz nesses últimos dias. Não só pelo fato de ter feito algo espiritual, sabe? Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo lhe dizer, mas é o fato de você ter dito assim: eu consegui. Então esse gostinho de conseguir, de vencer, isso te faz mais forte. Eu já estou querendo fazer 48 horas, porque o de 24, o recorde já está batido. E assim são as lutas que você enfrenta dia após dia. Se você se reanimar em Deus, você vai vencendo uma aqui, vai vencendo outra ali, e vai vencendo um desafio aqui. E olha como eu volto à história de Davi. Você lembra da passagem de Davi derrubar o gigante Golias, né? Ele ao chegar ali no gigante, olha o que ele declara para
pro rei Saul na época, pros seus irmãos: não, eu vou enfrentar esse gigante sim, porque Deus é comigo. Ele me deu vitórias. Eu venci um leão quando ele veio atacar as ovelhas. Eu venci um leão e venci um urso. Então ele já tinha sentido o gostinho daquele desafio vencido, daquela vitória conquistada. E é isso que eu quero dizer para você, amigo, amiga. Que essa luta, esse momento difícil, se você se reanimar em Deus e superá-lo, isso vai te capacitar, te fortalecer. Aí tem a ver com crenças, sabe? Aí você consegue fortalecer as suas crenças de capacidade. É uma das bases das crenças do ser humano, né? O ser humano tem crença de identidade, capacidade e merecimento. As vitórias que você vai tendo, sejam elas mínimas, vai aumentando a sua crença de capacidade. O que você vai dizendo para si mesmo? Eu posso, eu consigo, eu venço. Mesmo que você não fale isso verbalmente, mas por você ter tido vitórias em outros desafios, isso inconscientemente vai te fortalecendo, vai te ajudando. E aí você vai vencendo um desafio aqui, outro ali, e é isso que faz da gente pessoas fortes, vencedoras. Você foi vencendo desafios após desafios e cada um maior do que o outro. Isso fez você essa pessoa incrível, essa pessoa forte, que pode sentar com alguém que hoje está vivendo o que você viveu um dia. E você pode contar ali a sua experiência. Olha, eu venci dessa maneira, eu fiz isso aqui, eu usei essa estratégia, eu fui a Deus, eu orei, eu busquei, eu me voltei para Deus e eu venci. E é isso que eu vim declarar para você hoje, tá? Que você vença os seus desafios, que você se reanime em Deus, que você se fortaleça em Deus, que você se volte para Deus. Se você é uma pessoa que já tem esse costume de se voltar para Deus, fortaleça isso cada vez mais. E se não é uma pessoa que tem esse costume de se voltar para Deus, eu não estou falando aqui de religiosidade, tá bom, pessoal? Eu não estou falando aqui de se unir a uma religião, não tem nada contra isso, pelo contrário, eu faço isso. Mas o que eu quero te incentivar, te encorajar, é você se voltar para Deus. Se você vai procurar uma igreja, um lugar, ótimo isso. Isso é ótimo, o ambiente faz toda a diferença, mas é uma decisão sua. O que eu quero com essa mensagem é primeiro dizer que se você se reanimar em Deus, você pode vencer qualquer desafio. E a segunda coisa, o segundo objetivo dessa mensagem é encorajar você a vencer esse momento difícil, a atravessar esse deserto, a atravessar essa batalha, essa tempestade e chegar onde de fato você quer chegar. Tá bom? Eu espero que você guarde essa mensagem no teu coração, mas que acima de tudo você aplique ela na tua vida. Isso vai fazer uma diferença enorme para você e depois você volta aqui e me conta quais foram os resultados, o que você fez, como é que você superou uma experiência vivida. Isso vai colaborar com outras pessoas que também estão enfrentando hoje momentos difíceis. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima mensagem.